grande novidade que a gente traz para as pessoas aqui no canal é sobre Melquisedeque. Quando nós estávamos dentro do sistema, nós ouvíamos falar de Melquisedeque, mas ninguém nos explicava, nem os pastores evangélicos, nem os teólogos, ninguém tem explicação para Melquisedeque dentro das igrejas evangélicas e também de nenhuma religião. Porque a informação de Melquisedeque não é uma coisa que você busca no campo religioso ou no campo acadêmico. Você só entende de Melquisedeque fora do sistema. Que aí você vai buscar. E você busca e você encontra. Nós temos N apócrifos falando sobre Melquisedeque, que ele é a parte física do Criador, que ele é a imagem do Criador. E as pessoas não entenderam. Por isso que quando nós vamos tratar da salvação no madeiro, a salvação no madeiro fica uma coisa repetitiva do que a religião consegue entender dentro da sua limitação. E o que eu estou dizendo aqui para você é que Melquisedeque, ele é a parte física do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito, ele é invisível, ele é inominável. Você não consegue ver o Espírito Santo. Assim como você nunca vai conseguir ver o seu próprio espírito. Mas o corpo desse Espírito Santo maravilhoso, que é o Criador de tudo, que é Melquisedeque, e ele se separou do seu espírito quando Adão e Eva comeram do fruto dentro do paraíso. E nós vamos ler várias vezes o Adão e Eva dizendo: matamos Deus, matamos Deus. Eles mesmos confessam que tinha matado o Criador. E aí nós temos o corpo do Criador na terra, andando com os homens, e temos o Espírito Santo vivendo no céu, que vai até se cumprir aquela passagem que diz assim: o céu é a minha casa, e a terra eu dei aos filhos dos homens. E muitas vezes ele fala que a terra é o lugar em que ele bota os seus pés para andar. Muitas passagens que são tiradas do apócrifo dos concílios, elas não vêm com o contexto para você entender aquela passagem. Por isso que às vezes é tão difícil se entender uma passagem na Bíblia. Tanto que os próprios líderes religiosos que trabalham com a Bíblia, que no caso são os pastores evangélicos, os anciãos, eles não entendem a Bíblia. Tanto que você pode ver tudo que você pega de nomes que estão na Bíblia para ser usado dentro dessas instituições, eles usam de maneira errada. Por exemplo, dízimo. Eles entendem que dízimo é dinheiro. Pastor, eles pensam que pastor é esse pastor evangélico que está aí, que sobe em cima de altar, e você vai procurar um pastor na Bíblia subindo em cima de altar, não existe nenhum. Um pastor que está atrás do púlpito, você corre a Bíblia para encontrar um pastor atrás do púlpito, você não encontra nenhum. Um pastor que se envolve com dízimo, com oferta, e você vai na Bíblia para procurar um pastor que se envolve com dízimo e com oferta, você não encontra nenhum. Então os irmãos dos templos religiosos, evangélicos principalmente, eles não examinam a Bíblia para saber mais sobre o batismo, para saber mais sobre a Santa Ceia, para saber mais sobre a obra de Deus. Não, todo mundo fica vendido naquilo que o sistema construiu a partir de algumas passagens bíblicas, de alguns nomes. E é muito difícil, eu sei, de uma pessoa que está dentro de um segmento religioso, ela se libertar dessas coisas e buscar na fonte se aquilo que está sendo usado, aonde ela está chamando de igreja, principalmente,
condiz com a Bíblia. Se aquele dízimo que o pastor evangélico está cobrando das pessoas, se esse dízimo que está cobrando, se a Bíblia manda cobrar algum dízimo hoje e se esse dízimo é o mesmo da Bíblia do Almeida. Quando nós fazemos uma varredura na Bíblia do Almeida, ali nós começamos a perceber, ali nós começamos a entender que essas informações todas estão furadas. Tudo que o seu líder chamado pastor evangélico te ensinou, está tudo errado. Tudo errado. Desde ele ser chamado de pastor, ao altar que ele dá a sua vida, ao fogo que cai sobre o altar, ao púlpito que está em cima do altar, ao altar que está dentro do templo chamado igreja, a igreja que pertence ao pastor evangélico, ao batismo nas águas, ao batismo no Espírito Santo, à obra de Deus, tudo que você conheceu de palavras e frases e versículos que estão na Bíblia, são da Bíblia o que eles estão usando, mas a forma que eles estão usando para fazer o que eles estão levando você também a errar, não está na Bíblia. Você pode pegar na tua casa, onde você estiver, pega aí qualquer evento que tem na sua abadia, na sua igreja evangélica, vigília, por exemplo. Em que momento que vigília é para se unir alguém dentro de igreja para ficar orando todo mundo à meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Vigília, ela se faz de madrugada? Se faz, tá certinho. Mas não é para unir pessoas para ficar ali gritando, dizendo que está orando e pregando e cantando. Vigília é quando acontecem 2 situações. E nós temos exemplo na Bíblia. Quando os soldados precisam revezar durante a noite até a madrugada toda, porque antigamente as pessoas não dormiam no lugar individualmente como nós dormimos hoje, né? Você tem o seu apartamento, o seu amigo tem a casa dele. Antigamente tudo era no coletivo. Tudo era dentro de grutas, cavernas. Até as cabanas, elas eram colocadas juntas e se chamava arraial. O que é um arraial? Arraial é como se fosse um bairro onde as casas são cabanas, né? São cabanas montadas. E tinha que ter vigias, porque não tinha a segurança, era tudo a céu aberto. Os vigias era esse muro humano, de ficar vigiando e revezando. Então, vigília vez isso. Ou quando alguém era preso injustamente e as pessoas iam para a porta daquele estabelecimento, se fossem pessoas que criam no Criador, elas iam e ficavam unânimes em oração. Esse unânime em oração não era todo mundo gritando, fazendo a oração que aprendemos. Unânime é todo mundo em silêncio, cada um no seu secreto. Eles não faziam barulho. Isso é unânime em oração. Só que quando você está contaminado da religião, aí a gente pensa que essa passagem está incentivando a buscarmos um lugar para dar a mão a um monte de gente, para ficar orando, gritando ali, ó Senhor meu Deus e tal. Então olha quantos paradigmas nós precisamos quebrar para poder estar com a consciência tranquila com o nosso Criador. Gente, tem muita gente adorando ao Pai ainda com paradigma de religião. O Pai não quer te conhecer formado numa religião. O Pai quer conhecer você na forma que você é. E algo quer conhecer você verdadeiramente, naturalmente. E não aquela pessoa que, para falar com o Criador, tem que passar por um ritual, tem que passar por um experimento, tem que passar por um ato religioso. Yahoo não é maçonaria, para que você vá para uma igreja evangélica para fazer ali as iniciações, para agora começar a falar com ele, porque o sistema te preparou, não. Yahoo quer te conhecer da sua maneira que você é. É aquela mulher que chegou lá e molhou os pés do Salvador, o Simão, que era um fariseu, achava que a mulher tinha que primeiro passar por um processo para depois falar com o Salvador e a Ruxa vai lá e repreende isso. E a Ruxa não quer conhecer ato cerimonial que uma pessoa praticou para chegar até ele. A Ruxa quer que a pessoa chegue até ele. Vinde como estás. É isso que ele fala. E isso já tira
toda essa mentira de para eu falar com o Criador, eu tenho que procurar um templo e um homem igual a mim e chamar ele de pai, de pastor. Não, negativo. Negativo. Primeiro que isso não é pastor da Bíblia. Pastor evangélico não tem nada a ver com o pastor da Bíblia. O pastor evangélico é um título inventado para pessoas que vão se beneficiar, muitas vezes, da nossa própria ignorância.